Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente já sentiu aquela tristeza, sabe aquela que não passa e que parece que vai ficando cada vez mais pesada com o tempo. Preciso te contar uma coisa que quase ninguém fala. Tristeza não é ruim, tristeza todo mundo sente. Se você está sentindo tristeza, faz parte, você é humano. Mas o problema é quando essa tristeza ela está contínua demais, semanas inteiras ali sentindo tristeza, necessidade de isolamento. Aí sim a gente começa a pensar num processo depressivo. Você já percebeu que pode estar vivendo mais no passado do que no presente? Como que faz isso? Quando você agarra demais um passado e fica querendo voltar para ele. Só que passado, o próprio nome diz, é passado. Então adianta querer voltar para ele, ele já se foi. Se ele já se foi, você não pode mudá-lo. Mas aí está a diferença entre saudade e saudosismo. Eu posso lembrar de um passado? Posso, mas eu posso ficar nele? Não. Saudade é lembrar dele, saudosismo é querer voltar para ele. E detalhe, mentes que estão ali no processo depressivo ficam 80% no passado. Olha esse dado, 80%. No presente 10 e no futuro 10. Mas onde está o seu poder de ação? Onde você pode mudar algo é no seu presente. Então é necessário abandonar esse passado, deixar de dar força para ele, largar de uma vez por todas. E o que fazer com esse passado? Aprenda com esse passado, mas enquanto você estiver com dor nele, nada muda e isso só vai intensificar um processo de tristeza. E aí você sai do presente. Esse é o próximo hábito. Ficar no presente. Só que para ficar no presente, você precisa parar de reclamar dele. Deixa eu te contar algo sobre a neurociência. Sabia que tem algumas frases que intoxicam seu cérebro? E uma delas é quando você fala assim: ah, eu não deveria ter casado com fulano. Ah, eu tinha que ter feito aquilo. Todas essas frases ficam falando para você que você não fez direito, fica intoxicando, fica dizendo que você não sabe fazer, fica questionando a sua capacidade e deixa você num looping de intoxicação cerebral. Como é que seu cérebro está aí? Muito intoxicado? É necessário tirar essas frases da sua boca e começar a agradecer o que você tem, em vez de reclamar dizendo eu deveria. Isso intoxica seu cérebro. Cada frase dessa que eu te contei é um tijolo numa parede entre você e o presente. E quem está no meio do furacão não percebe isso. Por isso é tão importante você estar no meio de pessoas que vão te ajudar a dizer: ei, tem algo melhor do que você está enxergando. Ei, sai desse furacão, tem coisas aqui que estão acontecendo muito boas e talvez você não esteja percebendo. É um olhar, é um carinho, é um sorriso. Quantos desses você não está recebendo e não está dando valor? Porque a sua mente está lá, naquele passado que já não existe mais. Olhar o passado com gratidão e contentamento não é fingir que está tudo bem, mas é decidir valorizar o que está aqui e agora, é perceber o que vale a pena, é agradecer e celebrar o que você tem. Mas às vezes a tristeza ela não vem do passado ou dessa falta de olhar para o presente, mas vem por causa de um desejo que não foi atendido e fica aí, ó, remoendo dentro de você. Então vamos para o terceiro hábito, abandonar os desejos impossíveis. Você ouviu o que eu disse? Impossível, sim. Muita coisa que você deseja que é impossível. E aí você fica exigindo que aconteça do seu jeito, na sua hora, daquele jeitinho que você já idealizou. Mas e se eu te disser que se você sair dessa idealização, você consegue celebrar as outras formas desse desejo acontecer? Mas é necessário abrir mão daquilo que você não tem controle e que talvez não vai acontecer. Principalmente desse jeitinho aí que você está imaginando. Você já sentiu isso? Essa necessidade de ter algo atendido daquela forma específica? Ei, ficar só de olho nesse desejo te deixa num loop, que vai aumentar uma tristeza dentro de você e você não vai conseguir explicar o porquê. Vamos a um exemplo. Uma mulher idealizou o casamento, queria tudo perfeito, queria o homem perfeito, a festa perfeita, a casa perfeita, só que aí casou, celebrou, mas chegou no dia a dia, não era do jeito que ela imaginava. O que que entrou? Tristeza no coração. E aí ela ficou naquele looping de tristeza, até perceber que ela estava exigindo demais. Sabe, exigindo a perfeição que tinha que ter sido daquele jeito que ela imaginou para valer a pena?
Ouça bem, já vale a pena porque já aconteceu o casamento, mas como o olhar dela não estava saudável para a situação, ela acabou preferindo olhar para o que ela exigia e não para o que ela tinha. Era um desejo que estava impossível, aquela idealização era tão grande, ela não conseguiu realizar e ela ficou parada naquele desejo. Não conseguiu aproveitar o presente, aumentou a tristeza no coração. E aí o resultado, não preciso te dizer, né? Então, cuidado com esses desejos que você está querendo tudo do seu jeito. Isso pode causar uma tristeza no seu coraçãozinho. Vamos ao quarto hábito, e talvez o mais difícil de todos, que é abandonar o lugar seguro da tristeza. Isso mesmo é o que você ouviu. A tristeza pode ser a segurança de algumas pessoas. Sabe por quê? Porque talvez ela conviveu tanto tempo com a tristeza que aquilo virou normal. Só que não é normal, mas para a mente dela, ela não sabe, porque ela sempre conviveu com aquilo e acha que o sentimento de tristeza é que vai trazer o conforto, o sentimento de tristeza é que vai trazer o acolhimento. Vou te dar um exemplo real. Atendendo uma paciente, foi isso que a gente constatou. Ela amava ficar no quarto sozinho, no quarto escuro, e ali era o lugar onde ela se abastecia, se sentia segura, se sentia confiante, se sentia bem. Quando eu mostrei para ela em conversa de que aquele lugar estava ganhando um lugar de segurança, que a tristeza estava dando segurança para ela, por isso que ela não tinha abertura para conhecer a alegria, para conhecer tantas outras coisas que a vida oferecia. É porque ela estava acostumada demais com aquele lugarzinho de tristeza. Eu sei que parece loucura, mas será que a tristeza não está se tornando comum demais a você? E aí sair dela está ficando difícil porque está confortável? Você vai precisar se autodesafiar, porque esse conforto está te enganando, esse conforto está te deixando numa prisão e não numa liberdade. Mas quem precisa perceber isso? Você. É por isso que eu tô aqui, para te chacoalhar e dizer: ei, tem lugar aí diferente, tem lugar seguro. Você não precisa ficar só nessa tristeza, porque a tristeza te deixa num looping de isolamento e solidão, e num looping que vai conectar com outras coisas. Talvez autocrítica, talvez automutilação, que eu já atendi casos, né, de pessoas que se machucavam porque queriam tanto sentir a dor, porque era melhor sentir a dor aqui do que a dor aqui. Mas ei, tem um lugar melhor, tem um lugar mais seguro do que esse que você está achando. O autoconhecimento entra aqui, é a capacidade de você identificar o que está acontecendo dentro de você e ser verdadeiro com você, reconhecer isso. Então, por exemplo, reconhecer a tristeza está sendo minha segurança, só que a diferença é, agora que você sabe, você não precisa ser dominada por essa tristeza, e aí tudo muda. Vira já uma chave só o fato de você tomar essa consciência, essa é a boa notícia. A outra que eu preciso te dizer é, quando você reconhecer tudo isso, não entre em desespero. O desespero tira o seu controle, te deixa vulnerável. Então, nada de desesperar, tá tudo bem. Talvez, inclusive, você vai precisar de ajuda e você pode pedir terapias, remédios, aconselhamentos. Você só não pode se viciar nisso, porque aí isso gera outra intoxicação. E você está querendo saúde, então nada de se intoxicar novamente. Tem um hábito que passa por todos os quatro. Chegou a hora de falar sobre ele. E esse hábito é olhar para a sua dor de forma diferente. Não querer matá-la, mas aprender com ela. Abandonar o passado só vai ser possível quando você parar de fugir dele e decidir aprender com ele. Parar de reclamar do presente só vai acontecer se você olhar para esse presente com outros olhos. Soltar os desejos impossíveis exige que você encare o que está por trás deles. E soltar a tristeza como um lugar seguro, você vai precisar se conhecer o suficiente para criar os lugares novos. Então, é possível transformar a sua dor em um propósito. Você só precisa olhar para ela de forma diferente. O fato de você ter chegado até aqui, a tristeza te trouxe. Ela já fez algo muito positivo, te trouxe aqui. Tem como aprender com ela em vez de ser dominada por ela. Mas para isso, o seu olhar precisa mudar e o seu posicionamento. Você decidiu ficar até o final. Então, deixa uma mensagem aqui, me diga como é que foi ter essa consciência aberta. Encaminhe esse vídeo para quem você vê que às vezes está naquela tristeza, naquele loop, que talvez você estava também. E essa mensagem pode ajudar a pessoa a entender que a dor ela não mata, a dor ela ensina. Mas para isso, o olhar precisa mudar e passar por todos os hábitos que eu te contei. Até a próxima!